Olá, boa noite para você que está em casa. Já estamos em dezembro, último mês do ano. Passou rápido, hein, Didi? Boa noite. Boa noite, Júnior. Então é Natal. Gente, daqui a pouco é Natal. Mas antes da gente entrar nessa correria do fim do ano, que tal relaxar um pouquinho e curtir o Metrópole junto com a gente? Vamos? Então vamos nessa, porque hoje vamos refletir sobre as novas masculinidades. Exatamente, nunca o homem esteve tão acuado, reprocessando as mudanças do mundo e tentando até entender quem é de fato. E eu vou bater um papo aqui, daqui a pouquinho, no nosso sofá, com o escritor Fernando Moraes, falando sobre Lula. Tem biografia saindo. Metrópole está imperdível. Era para ser um livro sobre o governo e depois acabou tomando outro rumo. O escritor Fernando Moraes vem falar com a gente sobre a biografia do ex-presidente Lula, que ele acaba de lançar. Os últimos momentos de intimidade dos Beatles. A série documental Get Back revela como a banda de Liverpool criou músicas e se divertiu até o fim. A cantora e compositora Yara Renault estreia na Festa Literária Internacional de Paraty o seu primeiro filme, Reflorestar. Na dança do sonho. Garotos não choram. O refrão da letra da banda The Cure tem mais de 30 anos e ainda é repetida exaustivamente até hoje. O mundo mudou. É atual e necessário discutir as novas masculinidades. Eu tava numa de ficar sumido. Dinheiro, fama, tudo resolvido. Finge que não, mas na verdade eu ligo. Eu me achava mó legal. O cantor Thiago York ficou mais de um ano sem ser visto. Reapareceu com um novo visual e lançou uma música que discute a masculinidade tóxica, desmistificando falsas verdades. Conversando com os meus amigos, eu entendi que não é só comigo. Pela fragilidade é castigo, eu sou real. Cuidado. Com mais de 1.600.000 visualizações no YouTube, a música Masculinidade revela que já existe uma geração que se identifica com esses questionamentos e apresenta um novo modelo de ser masculino. Eu tive medo do meu feminino, eu me tornei um homem reprimido, meio sem alma, meio adormecido, um ato fálico autodestrutivo. Maria, o que é isso que nós estamos chamando hoje de novas masculinidades? O mundo mudou e é irreversível. Mas eu também vou ter que dizer, o mundo, ele próprio, não está preparado para a mudança dele mesmo. Então, as nossas porções retrógradas, reacionárias, machistas, patriarcais, filiais, uma posição de filho que quer sim um patriarca, quer um pai. O século XXI não tá funcionando porque a gente não acredita mais no patriarca, só por isso. Há várias formas de se ser homem e de se identificar com esse lugar hoje. Isso que é inédito. E isso que é muito angustiante para alguns. Você está com o curso Surge um Novo Homem, Masculinidades em Questão. Você mesmo citou o cara vestido de viking invadindo o Capitólio nos Estados Unidos, como ainda o cara que fica preso no osso da masculinidade pré-moderna. Isso. Terapia do grito primal. É assim, ao mesmo tempo, ampliação das potencialidades de ser. Você pode sentir, você pode chorar, você pode errar, você pode amar. Olha que coisa curiosa. Você pode gostar de ser pai, você pode gostar de se conectar com seu filho, você pode amar uma mulher, você pode gostar de ser fiel a ela. Você fica tão angustiado diante da liberdade que você diz, para tudo, tá tudo errado, o mundo tá louco, isso me deixa muito confuso, angústia que eu não vou bancar, logo, volta mundo, volta, vê quem
Yes, né? Homem das cavernas, sim. Cala a boca, só macho pra cá. Vai aí, vai encarar. Yes, sir. O patriarcado construiu um velho jeito de se mostrar macho, ou melhor, machão. E o cinema não cansou de reproduzir esses estereótipos. John Wayne viveu dezenas de vezes o papel do cowboy durão. E fez escola. Clint Eastwood personificou muitas versões do seu lobo solitário no Velho Oeste. Já no pós-guerra, James Dean deu uma guinada no tipo masculino, criando jovens fragilizados pela autoridade paterna e rebeldes sem causa. You know what kind of drunken brawls those parties turn into? It's no place for kids. A minute ago you said you didn't care if he drinks. He said a little drink. You're tearing me apart! Alguma coisa muito importante foi fissurando nesse pós-guerra. Alguma coisa dos ideais paternos de segurança, de liderança, de confiança na voz dos superiores se quebrou, porque os líderes nos levaram ao caos. Howard, I've always thought of you as a small, weak and gutless man. But you know, there's no reason to be rude. E eu fiquei pensando assim, quando você trouxe a questão, por exemplo, de um Clint Eastwood, hoje você vai ver o filme mais recente dele, aos 90 e tantos anos, se chama Cry Macho, o macho que chora. É esse o arco dramático do curso. Você matou, porque você era isso mesmo. E eu tô só numa leve diferença de posição do Clint, que eu tô com zero lamento. Claro, primeiro porque eu não sou homem, e segundo porque eu diria que isso é mais liberdade. Isso é a possibilidade de você exercer uma função humana sem medo, sem vergonha, sem drama também, né, gente? Vamos chorar e tudo bem também. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours. Guilherme, você faz parte, né, uma das primeiras pessoas a articular o Papo de Homem, que existe há 16 anos. Acho que essa coisa da dor para o homem é um lugar muito difícil, é uma coisa muito difícil. O que mudou no homem e nos conceitos que envolvem o homem nesses 16 anos? Nossa, mudou muita coisa, Renato. Se antes a gente era um veículo tentando falar sobre lifestyle com os homens, hoje é completamente diferente. Hoje a gente é muito mais um espaço de formação e transformação das masculinidades. O Papo de Homem é um site e também uma comunidade que discute as transformações das masculinidades. O documentário Silêncio dos Homens foi produzido por eles após uma pesquisa com milhares de pessoas sobre as dores e processos de mudanças que os homens vivem hoje. A gente não tinha a liberdade de sentar com ele assim, pai, eu quero conversar com o senhor. A gente não tinha isso. Quando ele sentava para conversar, já era com a tabica na mão. O Silêncio dos Homens, ele surge de um olhar que nos guia, que são as narrativas compassivas. Então, é uma narrativa focada em soluções, em compaixão e que tem um nível de o que eu preciso fazer para dar um próximo passo concreto. Se eu estiver em um local que é super conservador, eu não preciso que essas pessoas mudem de partido por minha causa. Mas eu quero que os homens não agridam as mulheres, que eles sejam participativos em casa, que eles votem em mulheres, que eles não assediem, que eles não sejam homofóbicos, que eles não sejam racistas, que eles tenham responsabilidade ambiental. E na nossa perspectiva, isso envolve trazer para esses homens um processo maior de autoconsciência. Esses estereótipos de que eu não preciso de ajuda, homem não chora, que aparentemente são expressões de força, de potência, na verdade são grandes expressões de covardia, de medo, de temor. Quais são os maiores desafios? São as questões de raça? São as questões sociais? Como que a gente coloca os grupos minorizados no centro da conversa? Eu já vi a mudança acontecer em inúmeros casos, eu incluso. Na verdade, o meu percurso pessoal vem de ter causado muita dor, de ter sido
machista, preconceituoso em diversas esferas. E eu acho que olhar para isso é uma etapa necessária, assim, do processo. Não é um movimento de homens virtuosos e bonzinhos, muito menos de novos homens. É um movimento de homens comuns, como eu e você. Mãos à obra? E o curso da psicanalista Maria Homem está com as inscrições abertas até hoje. Então é só acessar o site dela, que é mariahomem.com, e procurar então a aba ali, cursos. Bom, Cássio, vem aqui comigo. Cássio é que está fazendo a câmera. Eu pergunto para você, você gosta de Beatles? Sim ou não? Faz com a câmera aí. Gosta de Beatles? Então tem uma dica para você e para o pessoal que é fã dos Beatles, que está em casa. É um documentário que está na Disney Plus, se chama The Beatles Get Back, que foi feito por um fã, o Peter Jackson, que é o mesmo diretor de O Senhor dos Anéis, e feito totalmente para fãs, inclusive aqui para o Cássio. Vamos ver as imagens? There is a show to be had, once we get over the nervousness. Take 10. Oh, yeah. I think we should forget the whole idea of this show. The meeting was fine, but then it all sort of fell apart in the end. So what's our next move? Maybe split George's instruments. But it's going to be such a comical thing, like in 50 years' time. They broke up because Yoko sat on an M. Olha, é quase que um reality show, porque eles acompanham, assim, as câmeras acompanham os Beatles durante todo o tempo, eles conversando, ensaiando, gravando músicas, discutindo. É um material muito extenso, porque o Peter Jackson pegou 60 horas de gravações e depois 150 horas de áudio. Então ele pôde fazer um trabalho brilhante. São mais de 2 horas cada episódio, são 3 episódios. E você pode dizer assim, mas eu já vi o Let It Be, aquele filme lá de 1970. Se você não é fã dos Beatles, fica com o Let It Be. Agora, se você é fã, você pode maratonar essas 8 horas que você não vai perder. Olha a qualidade dessas imagens aí, o que o Peter Jackson conseguiu fazer. Parece que esse documentário foi captado na semana passada, né? Tamanha qualidade de imagem e de som. E olha, a gente fica descobrindo que a Yoko Ono não é a responsável pelo fim dos Beatles, que a relação deles mesmos estava desgastada, entre outras coisas. É claro que eles não conseguiram que o documentário fosse dirigido assim pelo Godard, um dos maiores cineastas do mundo, porque o Godard selecionou naquela época uma outra banda que fazia sucesso nos anos 60. Como é que era o nome da banda mesmo? Era Rolling Stones, né, Didi? Cunha Júnior, você que é maníaco pelos Rolling Stones, eu falei, ele vai dar dica dos Beatles. Olha aí, ó, mas ele tinha que ter aqui essa pitadinha no final, não é? Dessa polêmica que a gente gosta. Você gosta de bastidor? Então, logo depois do intervalo, você vai gostar dessa biografia que conta os bastidores da vida do Lula, feita pelo escritor Fernando Moraes. Ele levou 10 anos para escrever essa biografia do ex-presidente Lula. E vai estar aqui com a gente falando sobre ela. Até já. Ao acompanhá-lo, eu não só tive acesso a momentos do passado dele muito importantes, como eu acabei acompanhando a crise toda a partir da ótica dele. Metrópole de volta com um lançamento aguardado. A gente está aqui com a biografia do Lula, feita pelo Fernando Moraes. E muita gente pergunta para o Fernando por que ele decidiu biografar o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já vi ele dando alguns motivos, viu? De cara, ele disse porque ele conheceu o biografado, né? Antes do Lula ser político. Tem um outro motivo, é porque ele não é militante do Partido dos Trabalhadores, o que o deixa numa posição confortável para escrever sobre o Lula. Mas a gente quer saber mais. E é por isso que ele está aqui com a gente, é nosso convidado para falar desse lançamento, Lula Volume 1. Fernando Moraes, bem-vindo ao Metrópolis. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui, agora que vocês estão voltando à vida real e com um estúdio tão bonito, né? Tão colorido, Fernando. Isso é vida nova. Vida nova, que bom. E para mim, particularmente, estar aqui é uma redobrada alegria, porque eu fui repórter aqui, fui chefe de reportagem, eu fui membro do conselho e chegou um momento em que eu pagava as contas, que eu era secretário de Cultura do Estado, que era quem transferia o dinheiro para aqui. Então, estar
na Fundação Padre Anchieta, para mim, é estar em casa. Que bom. Sinta-se em casa. Muito obrigado, muito obrigado. Eu cerco o Lula há 20 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Quando ele se elegeu presidente em 2002, eu propus fazer a ele uma história parecida, chupada a ideia do que seria feito pelo James Schlesinger, que era o autor dos discursos, o ghostwriter do Kennedy. Ele pretendia fazer uma história do subsolo, do bastidor da presidência dos Estados Unidos, e o livro acabou saindo um livro interrompido pela fatalidade, pelo assassinato do Kennedy. Falei com o Lula, pulou fora. Não quero. Nem ouvi falar. 2006, ele se reelege presidente da República, eu nhaco de novo, e ele pula fora. Eu desisti. Não é para... Não vou. E como eles criaram o PT e eu não só não fui do PT, mas eu até confesso aqui que eu era contra. Era contra, eu achava que o PT ia romper o frentão democrático que tinha desde o Severo Gomes, industrial, desde o usineiro Teotônio Vilela até ex-guerrilheiros, marxistas e tal, 3 correntes marxistas dentro do PMDB. O PT resolve lançar um partido e eu achava que aquilo ali ia atrasar a conquista da democracia por todos nós. E a história acabou provando que eles estavam certos e eu errado. Porque o partido nasceu, não atrasou a vinda da democracia, mas, de qualquer maneira, eu não me filiei ao PT. Agora, você estava aí falando dessa história, das muitas vezes que você tentou fazer essa biografia. Por que agora? Por que o Lula aceitou agora? É autorizada? Olha, eu tinha desistido já. Período que ele foi presidente da República, eu estive 3 vezes absolutamente casuais com ele. Tem muita gente que acha que ele só topou quando ele teve o câncer, que ele sentiu a finitude. Eu preciso deixar registros e tal. Não é verdade. Ele deixa a presidência no final de 2010, passa a presidência para Dilma. Eu estou na Europa passeando com a minha netinha, toco o telefone, era ele convidando para um café da manhã no dia seguinte. Eu falei, olha, se for urgente ou grave, eu pego o avião e vou embora, só que eu estou nas minhas raras férias. Não tem pressa. Eu vim para cá e isso é importante dizer a data, porque o câncer na laringe que ele contraiu só viria a aparecer em outubro, 3, 4 meses depois do nosso acerto. Entendi. E a ideia do livro, a ideia original, era fazer um livro que começasse com a prisão dele de 80, prisão dele sindicalista, e que terminasse na hora que ele pendurava a faixa no pescoço da Dilma. Acabou o governo dele, acabou o livro. Tudo bem, ele topou, eu topei, o editor topou, toca trabalhar. Grudei nele e não fiz mais nada na vida. Ficou atrás do homem. Atrás do homem, para onde ele fosse. Eu rodei o mundo. Eu fui a 5 continentes com ele. Eu fui à Ásia, fui à África, fui à América do Norte, América Central, América do Sul, Europa. Por quê? Porque eu descobri um truque que, na verdade, o João Salles, quando fez aquele filme Entre Atos, já tinha descoberto, que é o seguinte: o melhor lugar para você entrevistar o Lula é dentro de um avião. Porque não tem senador, não tem telefone, não tem deputado, não tem puxa-saco. Porque ele tem ali, gente, um entourage, então, que eu vou dizer. Você imagina, por exemplo, uma viagem que a gente fez para a Índia, ida e volta, 23 horas. São 46 horas de entrevista. E o Lula não é de dormir muito em avião. E você foi lá. E vai. Só que no meio desse período, pinta a crise, pinta o impeachment, pinta o golpe contra Dilma. E eu comecei a ver, de um ponto de vista privilegiado, que é estar ao lado do Lula, a barra comendo, o pau comendo nas ruas.
E aí eu disse para ele e disse para o editor o seguinte, se eu publicar esse livro agora, do jeito que a gente tinha combinado, não tem sentido. Eu vou ser apedrejado nas ruas, vou ser empalado, linchado. Então, pedi autorização para dizer o seguinte, vamos continuar com o livro. Vamos continuar. Continuei acompanhando. Em meados deste ano, a gente começou a temer que o livro fosse virar um tijolo grande demais. Ah, porque tinha muito material e tem uma história, tem uma trajetória. Como os livros do Fernando Henrique. Você sabe que eu gosto, as pessoas se espantam de eu gostar. O Fernando Henrique escreveu 5 livros de 1.200 páginas cada um. São quase 5.000 páginas, mais de 5.000 páginas. E a gente sabia que eu não podia escrever um livro de 5.000 páginas, então falamos, vamos partir em 2. Lança o primeiro volume agora, mas fizemos um esforço muito grande com a editora, com os distribuidores, para não lançar em 22. Para lançar agora. Para lançar agora, para quê? Para não dar a impressão para amigos e inimigos... Que era a campanha. Que era um livro de campanha e é um livro... Você perguntou se é autorizado ou não é autorizado. Ele não leu nada. Nada. Não leu nada. Nada. Nem uma sílaba. E não é porque eu não permiti. Ele nunca pediu. Agora, eu vou fazer assim um corte aqui para a gente contar para as pessoas que ainda não sabem que o livro começa com toda a movimentação da prisão do Lula. Nos nossos tempos aqui. E todos os bastidores. É o bastidor dos advogados, é a tensão antes da prisão, é a polícia, é a movimentação fora dos sindicatos. Curitiba, é o ministro Supremo. A gente está dentro de tudo isso no início do livro. E a gente acompanha o Lula até a prisão, ele dentro da prisão, as cartas que ele recebe, a movimentação toda. A gente está muito próxima desse homem. E aí o corte que o Fernando faz com a gente. Ele vai para 1980, para a prisão do Lula, na época da ditadura, no meio de uma grande greve que parou o Brasil. Aí, Fernando, eu acho que, para mim, como leitora, foi muito bom, porque aí você me colocou ali 2 momentos e eu fui comparando. 2 Brasis diferentes com uma ligação. Então, eu fiz de propósito. Tem muita gente que acha que eu descobri o ovo de Colombo. Não tem nada de novo sob o sol. Quem leu aqui, certamente muita gente leu um livro célebre, que eu recomendo a jornalistas, sobretudo, embora seja um livro de ficção, que é o livro do Puzo, do Mário Puzo, que inspirou o Coppola a filmar o Chefão, Poderoso Chefão. Se você pega a história dos Corleone, Covid... Mas já estou curado. Curadinho. É a sequela. Curado e 3 vacinas. Tá bom. Mas já estou tirando a sequela de letra. Estou andando de motocicleta pelo Brasil afora. Que beleza. Porque vai ter que falar muito desse livro por aí. Mas muito bem, você estava falando então, agora. Eu estava dizendo o seguinte, que se você pegar a história que o Puzo escreveu e que inspirou o Coppola a fazer o Chefão, você vai ver que ele vai à Itália do começo do século. Na cena seguinte, ele está em Nova York. Na outra cena, ele está em New Jersey. E vai cortando, e aquilo dá um sabor, um pouco de thriller, de filme policial. Sim. Eu falei, tá o segredo. Aí, ó. Tá aqui. Não roubei, porque não é uma ideia absolutamente original, mas me inspirei da mesma maneira que eu teria me inspirado originalmente no livro do Schlesinger. Entendi. Aí, a partir também desta prisão do Lula e todo esse contexto que você dá, você coloca a gente ali no início desse trabalhador que começa a se interessar, que entra para o sindicato meio sem querer, que o irmão vai lá. E a partir daí você também já traz a trajetória do Lula. Então é isso, você vai deixando a gente dentro dessa história e sempre com essa visão voyeur, a gente está sempre dentro da cena, né, Fernando? Conseguindo como se você estivesse lá. O meu objetivo era fazer com que você estivesse assistindo cada cena. E depois, relendo o livro, na hora de entregar para a editora, você vai descobrindo coisas. Então, por exemplo, uma ideia do cacete, que se eu não tivesse que fazer o 2º volume, eu faria, que é o seguinte:
a influência das mulheres na vida do Lula, a começar da dona Lindu, mãe dele, que influenciou até o governo dele. E depois, a tragédia do primeiro casamento. O Lula perdeu uma mulher e o filho. E o filho no parto, meses depois da lua de mel, um ano depois da lua de mel, a Lourdes vai ter o bebê, seria o primeiro bebê dele, e os amigos vão dizer, olha, temos 2 más notícias para você. Sua mulher morreu do parto e o bebê morreu também. Você está falando das mulheres do Lula, né? Então tem passando por ela... Passa por ela, passa por Dona Marisa, que teve a maior influência na vida dele. Já é um outro lugar também. Já é um outro ramo. A Dona Marisa, que teve uma influência enorme na vida dele. Ele lançar Dilma, outra mulher, como candidata a presidente da República... a morte dramática, trágica da Dona Marisa, que era uma pessoa saudável, eu fiz uma longa entrevista com ela, de uma hora para outra tem um derrame, e uma semana depois está morta. Ih, Fernando, vou ter que parar. E a paixão? A paixão agora. Casa depois dos 70. 75 anos, vai casar com uma menina de 50 anos, uma petista, que ele conheceu no dia de um jogo de futebol, com o Chico Buarque de um lado e o Stedley do outro. Eu gostei desse. E saiu de lá com anel de noivado na mão esquerda. É uma história humana, mas é também uma história do Brasil. É isso. Eu ia dizer que temos aqui um grande contador de história, que a gente podia aqui continuar falando, mas você pode ler o livro também para entender um pouco mais desse homem que foi o Lula, dessa personagem. Eu tenho certeza que vamos ter aí muitas opiniões, vamos movimentar as opiniões e as narrativas a respeito desse período. E é isso que a gente quer, Fernando. Bem-vindo, muito obrigada. Uma coisa que está me deixando muito feliz é o seguinte, 2 semanas depois de lançado, o livro já vendeu 50 mil exemplares. Opa! Num país que lê tão pouco. Grande biógrafo, já escreveu Olga, Chateau, está escrevendo sobre o Lula. A gente vai acompanhar ele, tem volume 2. Obrigada, Fernando. A gente adora você. Gracinha a você. Muito obrigado por ter me convidado. Obrigada. Cunha, te empresto, hein? Olha, pela conversa de vocês aí, eu já sei qual é o livro que eu vou ler nas minhas férias. Tá bom. Com certeza, Fernando. Obrigado, hein? Bom, no próximo bloco nós vamos falar do Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência, que se chama Assim Vivemos, e também sobre a estreia da cantora e compositora Yara Renault no audiovisual. Na dança do sonho do xamã, a noite desatece amanhã. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, uma data para a gente refletir e continuar a luta pelos direitos de todo mundo, né? Inclusão é para todo mundo. Segundo o IBGE, existem pelo menos 45 milhões de brasileiros dentro desse grupo. E o Assim Vivemos promove até o dia 20 de dezembro o Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. São 29 curtas, médias e longas metragens de 14 países e todos são inéditos. Os filmes podem ser vistos pela internet ou de forma presencial no Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo. Um dos destaques da mostra é o documentário O Artista e a Força do Pensamento, do cineasta Hélder Fraga. O filme mostra a vida e a obra do dançarino Marcos Abranches. O artista é o primeiro coreógrafo brasileiro com paralisia cerebral a desenvolver uma pesquisa sobre a dança contemporânea. Todas as informações sobre o festival vocês encontram no site do Assim Vivemos. E para quem está acompanhando a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que este ano continua rolando pela internet, não pode perder o lançamento do filme Transflorestar, ato 1º da cantora, compositora e poeta Yara Renault. A Yara faz a sua estreia no audiovisual com músicas inéditas, inspiradas em relatos de pessoas ligadas às causas da floresta, como Davi Copenaua, Ailton Krenak, né? Só isso. Eduardo Viveiros de Castro e muitos outros. A estreia é amanhã às 4 da tarde no canal da Flip do YouTube.
Que ótimo, transflorestar. O que é isso, hein? É uma manifestação da natureza. Aí a Yara canta, faz performance. É muito bonito. E a gente vai mostrar para você uma montagem sonora desse filme que a gente encerra o Metrópolis de hoje. Você confere aqui, em primeira mão. E só lembrando a entrevista da psicanalista Maria Homem e do ator Sami Utaubali, da série Sex Education, você pode conferir na íntegra no nosso canal no YouTube. Acesse e confira, porque as duas estão ótimas. Então, um bom fim de semana para você e a gente volta a se encontrar segunda-feira. Segunda-feira, tá marcado. Um beijo. Cuidem-se. Tchau, tchau. Você já se inscreveu no canal do Metrópolis? É aqui embaixo no ícone vermelho. E para não perder nenhuma novidade, é só clicar no sininho. E já aproveita aí para deixar o seu like. A gente vai te avisar a cada novo conteúdo. Até a próxima!